Paz, Senhor, meus queridos irmãos e irmãs que estão aí participando hoje, a nossa lição número 6. Obrigado por permitir entrar no teu lar. Eu sou o professor Ronald, para quem não me conhece ainda, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel e médio em teologia. Hoje estamos aqui para servir os amados. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe. Amém? Vamos então hoje para a lição 6, que é um chamado ao arrependimento. O texto áureo está no Salmo 51, verso 17, onde nos diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. E a verdade aplicada diz que o caminho da restauração espiritual passa pelo caminho do pecado e, consequentemente, confissão é arrependimento. Nós temos 3 objetivos na lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Nosso texto está no Salmo 51, tá? Você lê em casa, eu vou para a introdução, onde nos diz que o contexto, vamos estudar, aliás, o contexto histórico, as consequências do pecado e a possibilidade da restauração. 3 subpontos dentro do primeiro ponto, que é o contexto histórico. Nós vamos ver as transgressões de Davi, o fruto do pecado e o plano de Davi, e também Natã, o profeta de Deus. Contexto histórico, nos diz assim: o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado, e o pecado causou um completo esvaziamento espiritual. Bom, as transgressões de Davi, vamos ver aqui. Vejamos o processo que antecedeu o pecado de Davi, tá? Vamos entender um pouquinho do contexto, tá? Primeira questão que nos é observada pelo texto, que era tempo em que os reis saem à guerra, e porém Davi ficou, tá? Então aqui, o que entendemos aqui nesse contexto? Vamos ver que Davi tem um chamado. Se você ler toda a história de Davi, você vai ver que Deus chamou Davi para um ministério, para batalhar as guerras do Senhor. Então, quando vemos aqui Davi, tá, que não vai à guerra, quando era tempo de ir à guerra, estamos vendo aqui alguém que não está vivendo a sua missão. E isto é de suma importância, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, tá? Quando nós, como seres humanos, não vivemos, escuta, não vivemos a nossa missão, nós desviamos dos objetivos que Deus tem para a nossa vida, nós estamos entrando em risco de nós desvirtuarmos a nossa vida. Davi, ele não está vivendo a sua missão. Outra questão desse texto, que olhou e desejou Batseba. Agora a questão é: quem era Batseba ou Betseba, tá? Bom, se você ler esses textos que eu deixei aí, você vai ver que Davi conhecia o avô de Batseba, que é Aitofel, que era conselheiro de Davi. Também Davi tinha amizade com o pai de Batseba, que era Eliã, um dos valentes de Davi. E Davi também, tá, tinha muita amizade com Urias, um dos valentes de Davi, que é o marido, né, da Batseba. Olha, eu quero que você entenda uma coisa: Davi conhece toda a família. Conhece o avô, conhece o pai, conhece o marido. Então, se você vê o contexto, Davi já conhecia Betseba, tá? Eles têm conhecimento de toda a família, desde o avô, pai, marido. Então, aqui nós estamos conversando de 2 pessoas que se conhecem, tá? O contexto nos mostra essa familiaridade que existe
de Davi, tá, com Betseba. Então, primeiro eu quero que você perceba isso. Agora, uma frase de Jânio Quadros que disse que intimidade gera aborrecimentos ou filhos. Olha só, eu coloquei para você que Davi conhece todo o contexto familiar e, ao que nos parece aqui, tá, ele tem excesso de amizade, intimidade, tá? E eu gosto dessa frase de Jânio Quadros que diz: intimidade gera aborrecimento ou filhos. Veja, o que acontece? Davi olhou, tá? Dentro das transgressões de Davi, vamos ver que Davi olhou e desejou. Agora eu quero que você preste muita atenção nisto, porque o que é que Davi admira na mulher de Urias e o atrai? Bom, não vamos entrar, por favor, logo no pensamento, tá, malicioso, porque a maioria das pessoas, né, às vezes já olha o texto e diz: viu ela tomando banho e a cobiçou, né, a desejou sexualmente. Mas se você ler todos os textos, tá, que eu coloquei, você vai ver que não é esse o fator prioritário, primário. O texto diz que ela estava se lavando, mas o que ela estava fazendo ao se lavar? Se você vê, analisa 2 Samuel capítulo 11, versículo 4, diz que ela havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Nova versão internacional, este verso, tá? Esse versículo. Então, o que Davi está vendo? Está vendo uma mulher religiosa. Davi está vendo uma mulher que está cumprindo a lei, tá? Olha, primeiro ponto, tá? Porque as pessoas imaginam que as pessoas antigamente tomariam banho igual à nossa época, né? Hoje a pessoa toma debaixo de um chuveiro, né? A pessoa nua, né? Não é o caso da época, tá, irmãos? Não existe chuveiro, por favor, tira isso da cabeça, tá? Ela está se lavando, tá, com um ato de purificação. Outra questão que o Provérbios 1, versículo 8 destaca, Salomão, que é o filho, né? É quando exalta a sabedoria da mãe. Disse o texto: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Olha só, Salomão está dizendo que a sua mãe lhe ensinou a tomar decisões sábias. Você sabe que teve um momento que Deus chega a Salomão e disse assim: escolhe o que tu queres, a morte dos teus inimigos, riquezas, né? Você quer o quê? Salomão, ele escolhe sabiamente. Olha só, a escolha dele já é sábia. A escolha dele, tá? Ele tem valores. Salomão diz: Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. Isso é o ensinamento de uma mãe. Então você percebe que Betseba é uma mulher sábia. E outra, é uma mulher crente. Tá? Que Mateus 1, versículo 6, nos mostra que ela fez parte da genealogia de Jesus. Ele coloca primeiro Raabe, né? E depois coloca, tá, Betseba, tá? Que são mulheres, tá, que entram na história porque são mulheres crentes. Agora, eu não estou aqui para desculpar, tá, a Betseba nem Davi. Eu estou querendo que você analise o contexto, o que é que Davi olhou para desejar esta mulher, porque isto aqui é uma armadilha, tá? Eu quero que você entenda isto, tá? Quando Davi olha aquela mulher, ela está vendo, ela está enxergando uma mulher excelente, uma mulher muito religiosa, uma mulher que deseja
esta mulher para ser a mulher dele, porque é uma mulher excelente. Está cobiçando no aspecto não meramente físico, mas no aspecto pessoa. E está errado, porque Êxodo 20:17 disse: não cobiçarás nada, nem a mulher do teu próximo, nem o jumento do teu próximo. Veja, quando fala nem um jumento, está falando de um animal, né? A pessoa olha e diz: nossa, que animal bonito, se fosse meu, está cobiçando, tá? Na época, o meio de transporte, né? Então, eu quero que você perceba que Davi olhou uma mulher, tá, no todo. Agora, vamos mais um pouquinho no contexto. Gálatas 5:13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Olha o que está dizendo. Vocês, cristãos, né, têm liberdade uns com os outros, mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à natureza pecaminosa. E é isso que aconteceu com Davi. Davi conhecia toda a família, o avô, o pai, marido. Eles tinham a sua liberdade, na sua comunhão. Só que ele, Davi, ele usou, aliás, a liberdade para dar ocasião à sua natureza carnal. Os pecados não são atrozes, tá? Simplesmente, tá? Porque a pessoa vamos dizer, um prostíbulo, tá? Mas sim porque dá espaço à sua natureza pecaminosa para ele agir quando menos se pensa, tá? Então, isso que Paulo aos Gálatas está dizendo. Bom, analisando mais um pouquinho o caso, vamos ver que Batseba não gritou, não houve resistência. E conforme Deuteronômio capítulo 22, versículos 22 e 24, uma mulher, se está sendo violentada, ela poderia gritar, e assim só o homem era tido por culpado e ela livrava-se. Mas Batseba não gritou, ou seja, ela deveria morrer. Ela consentiu. Por isso que eu disse para vocês que aqui é uma admiração de Davi com Batseba. Antes de entrar mais adiante, tá? Só lembrando que Davi chama Batseba, tá? E você vai ver por esse meio aqui que não grita, há um diálogo pacífico, tá? Entre ambos, tá? E um e o outro consentem. Então aqui não há violência, tá? Aqui não há resistências, simplesmente há consentimentos, porque de ambas as partes se admiram um ao outro, tá? Isso que acontece no contexto. Bom, aconteceu e a Bíblia diz que depois de um tempo, né, a Batseba manda mensagem a Davi dizendo: olha, engravidei. E Davi vai provocar circunstâncias para parecer que o filho que vai nascer é o filho do próprio marido, né? Urias. Urias estava na guerra. Então, rapidamente, Davi manda chamar Urias, dizendo: olha, vai descansar. Ou seja, se Urias vai descansar com a mulher, vai dormir em casa, como estavam ausentes, vão ter relações sexuais e ninguém vai saber de quem é o filho. Mas Urias não foi para casa. Então, vendo que Urias insiste em não ir para casa, Davi manda ele de volta para o campo de batalha, só que planejando já a morte de Urias. Então, ele planeja a morte do marido de Batseba. Quando ela fica viúva, Davi faz parecer que ele está sendo alguém misericordioso, alguém que está apoiando, né, uma mulher na sua viuvez, tá?
e casa com ela. Então estaria fazendo um favor à viúva, entre aspas. Tá? Então esse ficou aparentemente bem planejado, tá, todo esse contexto. Davi aparenta calma após as suas atitudes em esconder seus pecados. Né? Veja, você pode esconder teus pecados dos outros, mas você não pode se esconder de você mesmo. Tá? Eu posso esconder o pecado de vocês, mas eu não posso esconder de mim mesmo. E eu quero que você perceba isto. Tá? Por mais que as pessoas tentem esconder seus pecados, esses pecados estão nele e eles falam alto. Salmos 32:3 diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Está vendo? Para quem está vendo Davi andar, tá, lá no palácio, no seu dia a dia, diz: Davi, o rei, está tudo ok. Mas Davi, no seu silêncio, ele confessa no Salmo 32:3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Por isso que eu disse: você pode esconder de todos, mas não esconde de você. E é claro, de Deus, né? Tá, então, Davi, ele confessa isso. O caminho do arrependimento: reconhecimento e confissão do pecado, a confissão e o pedido de perdão. O perdão não aniquila as consequências. O caminho do arrependimento, então vamos ver que diante da repreensão do profeta Natã, Davi logo se arrepende do seu pecado e pede perdão. Salmo 51:3 diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isto é de suma importância, o reconhecimento e confissão do pecado. Ninguém irá se arrepender se não reconhece o que errou. Tá? As pessoas, nós seres humanos, precisamos um momento parar e analisar e reconhecer onde erramos, porque enquanto nós não reconhecemos que erramos, não tem como a gente entrar no processo do arrependimento. Bom, como reconhecer que erramos? Isso não é uma tarefa muito fácil se não o exercitamos. O reconhecimento do erro só vem após um profundo repensar dos nossos pensamentos. Você sabe disso, somos humanos. As pessoas que reconhecem seus erros facilmente porque são pessoas que exercitam isto, exercitam enxergar as suas fraquezas para amadurecer. Pessoas que resistem em aceitar que estão errados, essas pessoas, lamentavelmente, vão demorar no amadurecimento. A palavra arrependimento, do grego metanoem, é repensar os pensamentos. Quando então lemos arrependimento, você vai ler o quê? Repense os pensamentos. Somente quando eu questiono meus pensamentos, somente quando eu questiono minhas verdades, quando eu questiono minha posição que eu tenho referente a algo, é que eu vou ver se de fato estou certo ou errado. Duvide das tuas verdades. Às vezes é bom duvidar das nossas verdades para ver se essa verdade é de fato verdade. Então, o arrependimento não é uma tarefa fácil. Precisa um confrontamento de você com você, tá? Dos teus pensamentos com teus pensamentos. Análise isto. Tá? Paulo lhe chama isso de derrubar as fortalezas. A confissão e o pedido de perdão. No grego, a palavra confessar é falar o mesmo que, ou seja, para concordar.
Então, concordar com Deus, falar o que Deus fala sobre determinado comportamento, pensamento ou atitude, isso é confessar, tá? Por exemplo, Davi concorda plenamente que o adultério é uma ofensa contra Deus e o próximo. Pronto, ele confessou. Você percebeu aqui que confessar é falar o mesmo que, no caso que Deus disse, para concordar com aquilo que ele disse. Então Davi está dizendo: Senhor, eu digo que o adultério é pecado, porque o Senhor diz que isto é pecado. Eu concordo com o Senhor. Isto é confessar. Tá? Quando nós falamos a linguagem de Deus, concordando com a sua posição, concordando com o seu pensamento acerca de um determinado fato. O perdão não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Eu coloquei aí uma imagem de uma água que ela está tendo as ondinhas, né? Você talvez já viu ou já brincou mesmo jogando pedra na água, né? Quando nós jogamos a pedra na água, faz essas ondinhas. O pecado é mais ou menos isso, tá? O pecado é quando uma pessoa, né, é como se uma pessoa jogasse uma pedrinha na água. Você sabe que essas ondas vão ser menor ou maior dependendo do tamanho da pedra, mas que vai provocar ondas vai. O pecado é assim, tá? O pecado, dependendo do tamanho do pecado, vamos dizer, as suas consequências, as suas influências, tá? Elas são pequenas ou grandes, tá? Isso é bem claro no texto bíblico. Então, o perdão não aniquila as consequências. Disse o profeta que jamais se apartará a espada da casa de Davi. Esse jamais, você deve entender dentro do contexto do hebraísmo, quer dizer, enquanto Davi viveu. E enquanto Davi viveu, tá? Ele colheu, lamentavelmente. Tá? Eu estou dizendo, veja, eu disse joga a pedra na água, as influências. Esse mal vai influenciar que pessoas? Normalmente, olha só o que estou dizendo, normalmente o pecado afeta não somente a pessoa que peca, mas todos que estão em volta são influenciados por isso. Por isso nós temos que ter muito cuidado, tá? Quando vou pecar, veja que consequências vai trazer, que influências vai trazer. Ele vai influenciar todo o teu sistema. A criança que era fruto do adultério morreu. Amon, ele pratica a luxúria, tá? Entre aspas, dizendo: Davi, meu pai, não pode falar nada disso comigo, não pode me repreender, porque ele também praticou. Absalão, que se rebela contra seu pai, ele se revela, essa rebelião foi indiretamente a consequência do ato de Amon. Amnon, né, que dormiu com a irmã de Absalão, violentou a irmã de Absalão. E Adonias morreu por presumir ser o rival do filho de Betseba, tá? De Salomão, no caso. Veja que todas essas pessoas envolvidas, tá? Nessas mortes, nessas desgraças, são pessoas próximas de Davi. O pecado não somente atinge quem peca, mas traz consequências a todo o ambiente, todo o sistema onde essa pessoa está vivendo. Os pedidos do salmista: conhecer a sabedoria, purifica-me com isopo, a alegria da tua salvação. Amém? Mas antes de passar a este ponto, só quero fazer uma observação. A palavra de Deus nos ensina, tá? Ele nos aconselha a saber escolher as nossas amizades. Olha com quem você anda, tá? Perceba, tá? Vigie. Porque o pecado é igual ao vírus do coronavírus que está aí. É igualzinho. O pecado é assim, é contagioso.
Tá? Ele tem influência muito forte, ok? Isso aqui é mais pior que o vírus. Tá? Ele contagia todo o ambiente, contamina literalmente. Bom, vamos aqui. Os pedidos do salmista. Davi expressa vários pedidos no Salmo 51. Sabedoria, que é a capacidade de lidar com os problemas. Se você observa 2 Samuel 6, 23, Davi não estava vivendo maritalmente, de fato, com a esposa. Claramente falando, eles não estavam tendo suas relações. Então, Davi, ele está o quê? Ele está dentro de um problema. Ele está passando por um problema conjugal. Só que Davi, ele não tem sabedoria para lidar com o problema nesse momento. E acabou caindo na desgraça. Tá? Se você entende agora todo o contexto, Davi, ele olha para sua esposa, aí você vai ver no texto, a filha de Saul. A filha de Saul não é uma mulher fiel, crente, religiosa. Tá? Ela não é uma mulher daquela pessoa que apoia o marido. E você vai ver que esta mulher sempre estava contra Davi. Então eles vivem em atrito. Quando Davi olha para a mulher dele e ele vê somente os defeitos, com certeza ela tem seus pontos positivos, tá? Ele compara com a Batseba. Então essas comparações fez mal. Ele não soube lidar com os problemas. Aí que está o problema que eu coloquei anteriormente. O que Davi desejou em Batseba? Davi poderia buscar o conselho de Deus, mas não buscou, caiu. Agora, tá, depois que aconteceu todo o processo, Davi se arrepende e diz: Senhor, me dá sabedoria. Porque eu sei que esse problema passou, mas problema sempre vai vir na frente. Então me dá sabedoria para que a próxima vez que eu estiver passando por problemas, eu não tome decisões, tá, errôneas, ok? Então ele disse: purifica-me com hisopo. O ato de passar o feixe de hisopo molhado com sangue era uma confissão pública, que a pessoa estava crendo na palavra dita por Deus. Você vê lá no Egito, Deus disse assim: hoje à noite vou mandar o anjo que vai matar os primogênitos, coloquem sangue nos umbrais das portas. Eles pegam hisopo, molham em sangue e passam. Por quê? Porque estão crendo naquilo que Deus disse. Em outras palavras aqui, quando disse o salmista: purifica-me com hisopo, ele está dizendo: ajuda-me a agir crendo em tuas palavras. Olha só, ajuda-me a agir crendo em tuas palavras. Purifica-me com hisopo. Porque tem problemas circunstanciais diante dele e tem a palavra. Então Davi está dizendo: não deixes que eu resolva os problemas olhando as circunstâncias externas, as circunstâncias visíveis, olhando o problema, mas me dá sabedoria para me deixar guiar pela tua palavra, porque com certeza Deus sempre tem um direcionamento para os nossos problemas. Alegria da tua salvação. Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, Davi demonstra que está em estado de angústia. Quem pede alegria porque está em angústia. E o pecado justamente provoca isso. Tá? Vamos entender que o caminho da santidade nos conduz à alegria da salvação. Já o caminho do pecado nos conduz à tristeza e à morte. Então Davi nos mostra que não vale a pena pecar. Não vale a pena nós agir emocionalmente na tolice. Tá? É necessário orar, pedir direcionamento, sabedoria, andar no caminho da santidade e assim se aproximar de Deus e desfrutarmos sempre mais a alegria da salvação do Senhor. Meus amados, concluímos aqui, apresentamos o contexto histórico do Salmo 51, revelamos o caminho do arrependimento e mostramos o pedido ou os pedidos
do salmista a Deus. Amém? Meus amados, Deus vos abençoe, Deus seja uma excelente escola bíblica nesse domingo. Meu abraço para todos, inscreva-se no nosso canal e dá seu joinha. Amém? Abençoe vidas com estas lições. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.